amigos, vamos para o nosso segundo episódio, Marca Não é Logo. E nós estamos aqui com o Silvio e com o Diego, e o papo hoje nós vamos falar sobre DeepSeek, lista de influências, Nintendo, vazamento. Mas antes de entrar nos assuntos, vamos nos apresentar por ordem alfabética. Diego. Oi pessoal, tudo bom? Nós gravando nosso segundo episódio desse novo projeto. Eu sou Diego Costa, sou assessor de comunicação e relações públicas, trabalho com planejamento estratégico de comunicação há 24 anos e a gente está aqui um pouco para falar desse mundo de comunicação e todo o universo que permeia. Meu nome é Silvio César e sou publicitário, diretor de arte, copywriter, especialista em brand. E estamos aí para falar deste mundo que todo dia é uma novidade, né? Assim, assunto não falta do que falar, né? Tretas da comunicação, e eu me apresentando, eu sou José Valderico, ou somente Zé, sou publicitário, tenho uma agência de brand chamada Trato, que vai mudar de nome em breve, então talvez quando você ver esse podcast, ela já mudou de nome, eu vou avisar para vocês aqui depois como vai ficar, não posso dar spoilers ainda, que estamos ainda em trâmites, e vamos discutir hoje sobre a lista dos influencers. Trazendo aqui um contexto, acredito que já a grande maioria já saiba do que estamos falando, mas vamos contextualizar. No mundo da comunicação, no mundo da publicidade, eu acho que outros segmentos também, existe uma famosa lista informal que passa, né, que é compartilhada ali por um Google Drive, onde as pessoas citam na propaganda como é trabalhar naquela agência, na agência X, Y, Z, como é os profissionais que trabalham naquela agência, as alegrias, as dores de trabalhar. Isso também já vimos no LinkedIn, que rolou uma lista de grandes empresas, como é bom ou ruim trabalhar em grandes marcas, e essa lista ela foi agraciada com uma versão para influencers. Afinal de contas, o mercado de influencers é um mercado que está fértil hoje em dia, cada vez mais pessoas estão se destacando nas mídias sociais, como TikTok, Instagram, YouTube, e essas pessoas acabam emprestando suas imagens para grandes marcas. Os funcionários de agências ou de empresas que trabalham para essas marcas ou desejam contratar um influencer compartilhou como é lidar com certos influencers dentro de um dia a dia de uma campanha, falando como é o contexto de pessoa A, pessoa B, segue o briefing, chega no horário, trata bem as pessoas. E essa lista deu muito o que falar, e eu passo para a banca. Quais são as opiniões de vocês? O que é que vocês acham dessas listas e o que vocês tiram para que a gente possa fazer esse paralelo com as marcas, já que, querendo ou não, são marcas pessoais que foram atingidas ou foram elevadas com essa lista? Eu acredito que essa lista, ela foi feita mais por profissionais do meio, né? Meio da produção, que cuidam mais de elencar esses influencers, né, em ações. Eu fico na dúvida se o grande público teve acesso a essa lista ou foi uma coisa mais setorizada. Diego, como ele trabalha com gestão de crises, né? Eu acho que a pessoa mais indicada para dizer o que é que rolou, assim. Com certeza o vazamento foi exposto ao grande público, assim, a gente tem matérias aí no Terra, em Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e alguns outros lugares em que estão perguntando diretamente para os artistas, porque não só influencers, né, grandes influencers foram colocados na lista, como também artistas, atrizes, né, atores, né, o Caio Castro está lá, virou fonte de texto para stand-ups da semana aí, de grandes humoristas, né, estão utilizando a pauta, né, para falar sobre isso, e declarações, né, como da própria Paola Oliveira, que foi interpelada e falou exatamente, posso até ler aqui uma das declarações que ela deu, depois de um dos ensaios aí, que ela já está agora nesse momento de ensaios das escolas de samba, né, que ela participa, e ela colocou: "O meu profissionalismo é irretocável, não tem lista assim, como tem algumas fofocas que saem que eu sei que não me abalam, porque são 20 anos de profissionalismo, alguns de samba, e nenhum deles pode contra a minha pessoa, nem contra o caráter eu trato com outras pessoas." Aqui do Ceará chamaria isso de pegou ar, né? Pegou A, é verdade, muita gente pegou A nessa questão, e a gente tem algumas lições para se tirar disso, né. É importante demais que se tenha cuidado, porque cada um dessas personalidades que estão listadas aí, elas é uma coisa que o Zé falou muito na nosso primeiro episódio, né, ele entendeu que ele pessoa física, ele pessoa, né, ele é uma marca. Então ele tem que ter cuidado com a vestimenta dele, com como ele fala, porque
de uma hora para outra, aquela lanchonete, aquele local que ele visita recorrentemente e tudo, e faz parte do networking que ele vai desenvolvendo ali na vida pessoal dele, pode se tornar um cliente ou pode fazer parte de um networking de clientes em que atua no geral, não tem um segmento específico em que ele pode atuar. A gente também, com os profissionais liberais que somos e nas nossas empresas, a gente também tem essa mesma questão. E aí você transpõe isso para um artista ou para uma personalidade, um influencer que tem correlação e está aparecendo todos os dias nas suas mídias, que por mais que para o grande público pareça que a maioria deles estão ali aparecendo de um formato muito bem relaxado e natural, por mais relaxado e natural que possa parecer, não se enganem, né, para quem não é do meio de comunicação e está nos ouvindo aí, não se enganem, é tudo roteirizado. No mínimo tem um direcionamento. Então, qualquer foto, vídeo que você veja, existe um pré-direcionamento. Qual é a geração de conteúdo que eu vou dar para o meu público, qual é o tipo de coisa que eu vou fazer. Como a gente explicou aqui da última vez, citando a Virgínia, né? É uma dessas personalidades que tem, com certeza, um belo de um roteiro para tudo que ela faz. E ela tem os horários, inclusive, em que ela já deixou o público dela já esperando pela aquela interação, né? Tem o momento do dia que ela vai falar da filha dela, tem o momento do dia que ela acorda e faz algum movimento. Então, essas questões também são transpostas para esses artistas e influencers. E aí, nada mais sério do que você cuidar de todo o meio que você está inserido, né? É essa percepção que esse artista tem que ter, porque a gente vive num mundo extremamente mediatizado, né, extremamente possível de virar o foco de uma grande divulgação, né. Eu sempre cito para os meus clientes o caso dos trabalhos no Rio de Janeiro para invadir as comunidades, né, ali na primeira década de 2000, dos anos 2000, e que a gente tinha um dos grandes influenciadores para a gente saber o que estava acontecendo, foi um garoto que estava dentro de uma estação de rádio da comunidade e pegou o celular e começou a relatar o que estava acontecendo. E ele virou a grande fonte de informação sobre tudo que estava acontecendo lá, batendo qualquer outro tipo de veículo, por melhor aparelhado que estivesse, porque eles não tinham como estar dentro da ação como ele estava. Então é isso, você não colocar na sua pauta de preocupações de marca e de pessoa e influenciador, que você trabalhar com as pessoas que podem ser consideradas ali, é o rapaz aqui da produção, é o faxineiro aqui do estúdio. Essas pessoas, tanto por questão de educação, mas também para quem não se importa com isso, pela questão da sua própria imagem e do retorno que você vai dar da sua imagem, que você vive disso, é uma preocupação que tem que ficar latente o tempo todo. É aquela coisa que a gente está falando do público interno e o público externo. O público interno tem que entender você como marca, como pessoa, como personalidade, a mesma coisa que você transmite para o seu público externo. Então, se você quer que as pessoas te amem nas suas redes sociais, nas suas aparições na televisão, você tem que estar consciente que se você está fora da sua casa, interagindo com outras pessoas, você tem que fazer com que todas essas pessoas que estão ao seu redor te amem também. Eu te faço uma pergunta, você que trabalha com assessoria de imprensa e você, como o Silvio bem trouxe, gestão de crise. No caso de uma situação como essa, né, teve uma lista que foi exposta, pessoas tiveram seus nomes citados de forma às vezes crítica. Qual é a melhor posição, postura que a pessoa pode ter? Vocês trouxeram aqui o caso de uma atriz que se pronunciou e o Silvio bem complementou, como no Ceará se dizia, pegou ar. Ou seja, respondeu, acaba que responder é uma forma de se justificar, é melhor calar, o que fazer numa situação como essa? Antes que tu responda, trazer um exemplo claro, né, de que como isso pode afetar. Querendo ou não, como a gente falou, a pessoa, ela empresta sua credibilidade, empresta seus atributos pelo que ela é vista, enxergada no mundo, para marcas, né. Que vem isso, como o próximo caso do Ronaldinho, né, o Ronaldinho fenômeno, que teve um episódio particular da vida dele, né, que ele se envolveu com algumas pessoas, e que o fato disso ter caído numa mídia, numa proporção que contratos, até alguns vitalícios, foram quebrados, porque associou a imagem dele a um perfil de comportamento que aquelas marcas não condiziam. Então como fazer isso, né, como a gente pensa nisso? No gerenciamento de crise, a primeira coisa que a gente faz é ver quais são as alternativas que a gente tem de lidar com o fato sem lidar diretamente com o fato. Porque você dá força para qualquer fato ou explicação direta, a não ser que você seja o causador de um problema direto, como eu já lidei já com empresas
e ocorreram acidentes fatais, e a gente teve que lidar com um acidente fatal e explicar a questão do porquê que tinha acontecido, de porquê que tinha sido um acidente, realmente tudo isso. Tem todo um controle de mídia que é feito já de gerenciamento, já de programas de gerenciamento que eu implemento nas empresas que têm esse tipo de possibilidade, com trabalhos com risco à vida, né. Mas além disso, quando é uma questão institucional que você tem que lidar e que são interpretações como esse, né, vamos lidar exatamente com esse caso, né, que é bem específico para cada tipo de caso e para cada tipo de cliente. Porque a gente teve pessoas que foram faladas positivamente, Caio Castro mesmo é um que está citado lá e é positivo, totalmente o retorno que tem lá. Mas em casos que você recebe uma negativa, quando você é interpelado por alguém sobre isso, o ideal é que você tenha a famosa presença de espírito, né, e você consiga também planejar já algumas alternativas para trabalhar, que é a questão de você provar que você é justamente o contrário do que está sendo falado. O pulo do gato é você fazer ações em que isso pareça uma questão natural, um movimento natural seu, né. Então, nesse caso aí, o que eu iria sugerir para um cliente desse seria mostrar justamente o outro lado, a outra face, que é você mostrar a interação que você tem com esse tipo de cliente. Então, no caso da Paola, em vez de eu responder que eu tenho 20 anos de carreira, que sou idôneo, que ninguém tem nada a ver com isso, eu colocaria na questão de fazer um micro reality nessa semana, nas minhas mídias, mostrando os bastidores de uma ação minha, de como é que eu faço, de como é que eu trabalho. É você criar uma narrativa para sobrepor a narrativa que estão criando de você, né. É isso, aí eu colocar expor exatamente o bem-querer que eu tenho de todas as pessoas que participam do processo, de como é que eu sou. É claro que é como eu falei, tem que ser uma presença de espírito, uma coisa muito bem planejada, porque para ele parecer piegas ou então uma clara declaração. Política. Parecendo uma meio política, abraçando criança, cheirando idoso. Eu cito o caso, viu, Diego, da Coca-Cola, lembra que teve aquele problema com ratos, né, da Coca-Cola, dizendo que um cara que foi contaminado, que tinha um rato dentro das garrafas. O que que a Coca-Cola fez, né, fez todo um processo de chamar as pessoas para conhecer as fábricas, né, pra dizer que se aconteceu foi um acidente, né, que o controle de qualidade deles é muito grande. O próprio McDonald's, né, que foi acusado um tempo atrás de enganar as pessoas nas imagens, né, porque a imagem dos displays e pontos de venda é uma coisa, mas quando você compete um sanduíche é outra, né. Eles mostraram que todas as fotos, né, assim, mostraram abertamente que todas as fotos que são tiradas para as campanhas publicitárias, elas são feitas com os alimentos de verdade, não é nada fakeado, né. É claro que é tudo maquiado. O alimento em si é os mesmo usado pelo McDonald's, né, quer dizer que é uma maneira de você contornar essa crise. É isso, você dá declarações mais amplas quando for interpelado, porque você não pode deixar de não justificar, mas você mostra o outro lado. Uma pessoa que é brasileira e é mestre nisso é a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo tem uma presença de espírito que salva ela de diversas ações, mas é um estilo que ela desenvolveu, que é o brand dela, que é justamente de conseguir se movimentar para mostrar o outro lado dessa questão. E fica muito sincero. A gente ficou muito fácil de detectar qualquer tipo de mentira ou enganação. A gente, com a questão do celular, a gente está o tempo todo vendo as mídias e vendo uma sequência de imagens e vídeos muito de ser encharcado por isso todos os dias, a gente sabe justamente que aquela pessoa que a gente segue, ou que a gente vê rotineiramente nos nossos stories ou nas nossas mídias, a gente interpreta muito rapidamente quando ela vai começar a fazer uma publicidade, por exemplo. Aí a gente passa logo. As primeiras palavras da pessoa a gente já detecta, por melhor que seja o roteiro. Não é natural, né. Então, Mas a assim, mesma coisa funciona para você explicar alguma situação mais complicada. uhum. Algumas pessoas devem estar perguntando o que que isso tem a ver com branding, né. Mas branding é uma construção, a própria palavra, né, como ela está no gerúndio, ela continua, é branding, né, é uma construção de uma narrativa que você está criando, que tem a ver com os influenciadores. É o momento que você pega emprestado a narrativa de outra pessoa para se misturar com a sua, né. E quando tem esses conflitos, né, a sua narrativa acaba sendo afetada. Tem gente que As se marcas utili que são associadas acontece isso, né. é, tem gente que se utiliza a seu favor esse tipo de negatividade também, né. Eles colocam como um retorno positivo. Por exemplo, a Fiat acabou de fazer uma propaganda com a Adriane Galisteu,
A Adriane notoriamente deu diversas declarações de que ela não foi bem representada na série Senna, e a Fiat acaba de fazer uma propaganda em que tem a menção exatamente dessa questão, dela não ter sido contemplada com a visão dela, da história, e a participação dela na vida do Senna, né? Tem diversas polêmicas que envolvem isso aí, e a Fiat aproveitou essa possível negatividade da imagem de uma coisa que fez muito sucesso, que foi essa série, para utilizar para propaganda. É uma coisa recorrente, né, no mundo da comunicação. Utilizar essa significação de venda ou de imagem construída em seu benefício, né? Seja ela positiva ou negativa. Aí vai da criatividade dos meus colegas publicitários. Tecnicamente chamado de anúncio de oportunidades. Exato. O grande interessante que a gente precisa deixar claro é que, como a gente comentou aqui em algum momento, né, o influencer ou o ator ou a pessoa que está ali representando uma marca, ela está emprestando a sua autoridade, emprestando os seus signos, os seus valores, seus pontos positivos para aquilo ali. Quando você pega, por exemplo, uma Fernanda Lima, um Rodrigo Hilbert, você entende o quê? Pô, é um casal que se alimenta bem, que cria os filhos, que é uma família saudável, então ele empresta essas características para produtos que fazem sentido com aquilo ali. Quando você pega um Tony Ramos e coloca numa Friboi, você vê que o cara fala de carne, de churrasco, ele é um ator que tem uma idoneidade. Então, essa imagem emprestada, assim como vocês podem já pesquisar, dar um Google aí, como teve várias campanhas que estavam prontas, mas um influencer ou uma pessoa famosa cometeu uma gafe, a campanha toda foi retirada ou nem foi para o ar por causa de alguma polêmica que aquela pessoa se envolveu. Então isso é muito importante. A gente citou aqui o exemplo do Ronaldinho, que tinha um contrato vitalício com a Nike, com a TIM, e foi rescindido por causa de quebra de cláusulas referente à imagem deles. Como hoje eu estava olhando num veículo na CNN, né, citando aqui o veículo, que o Neymar vai voltar para o Santos, e o sócio rei, que é uma mensalidade mais VIP dos associados à torcida, já esgotou. É uma mensalidade que você paga, acho que é de 200 e pouco, é cento e pouco, já esgotou. Por quê? Porque o Neymar arrasta. Então, ele vai ter um contrato de 1 milhão mensal, mas ele vai ganhar em cima da propaganda, em cima da imagem dele dentro do clube, para poder complementar. Então, é interessante entender isso. Quando alguma marca precisa lançar um produto, reforçar a sua imagem, é interessante ela associar alguma pessoa, né? E a gente aprende isso de antigamente. Se você é uma pessoa que, assim como eu, tem mais de 40 anos, você deve lembrar do famoso Carlinhos Moreno com a propaganda da Bombril, o famoso garoto Bombril. Então, ele emprestou por décadas a imagem dele para a Bombril, para que a imagem dele fosse associada. Outros exemplos de influência, o cachorrinho da Cofab, quantas vezes o baixinho da Kaiser, quantas vezes você nota que existiam ou existem influências ou personificações de marca, né? Hoje em dia migrou para influências porque o influencer ele se promove e a marca pega ele. Já existe uma imagem construída. Mas as marcas antigamente elas construíam essas pessoas, como a Ana Paula Arósio fazendo o 21. Então isso era notório acontecer. O que a gente vê hoje é que as pessoas elas têm que gerenciar a sua marca pessoal para que faça sentido, demete com alguma marca que já existe no mercado, para que possa fazer essa ligação, como a gente trouxe, por exemplo, no episódio passado falamos do C6 Bank com a Gisele Bündchen, né. Então é interessante você notar que existe esse vínculo. Só concluindo aqui minha fala, como a gente falou, essas listas elas funcionam como uma espécie de reclame aqui das internas, porque querendo ou não, mancha o nome dessa pessoa. Querendo ou não, essa imagem ela fica levemente arranhada. As pessoas falam: "Cara, não vou contratar fulano, ela é chata". Um episódio que ocorreu com a Suzana Vieira, que ela falou: "Espera, me dá esse microfone aqui, porque eu não tenho tempo nem paciência para quem tá começando". Cara, aquilo ali era uma brincadeira, acho que no video show, uma coisa assim, mas foi interpretado com um tom diferente pela população, né. E eu não sei se isso é uma situação Brasil ou geral, que o brasileiro tende a: "Nossa, tadinho daquela pessoa". E aí já vira aquele famoso hater, né, a galera já abre um complô e já começa a detestar aquela pessoa por causa daquele fato que ela fez. Mas Val, tu acha que às vezes as marcas, elas compram o que a pessoa interpreta e não o que a pessoa é de verdade? Que é no caso de influência desses, assim, uma pessoa que não alista, é vista como uma pessoa chata, ruim de trabalhar, quando você olha para as redes sociais é uma maravilha, melhor pessoa do mundo. Acho que as marcas estão atrás disso, desse mundo falso, vamos dizer assim? Eu vou pegar palavras do Diego para responder essa tua pergunta.
Hoje em dia ninguém mais é real. Dificilmente você encontra a vida real, dificilmente você vai acreditar que a Fátima Bernardes compra presunto Sadia e perdigão para os filhos dela. Você não acredita mais nisso, você sabe que aquilo ali é de uma forma fakeado, né. Então, querendo ou não, hoje eu acho que na forma como a mídia, ela tá na vida da gente de uma forma tão intrínseca, a internet ela tá pra gente como a energia elétrica e água encanada, então a gente não consegue viver desassociado disso. Eu acho que mancha. Mancha porque se você for pegar, por exemplo, o episódio, cara adulto diz que há 20 anos atrás Kevin Spacey teve uma relação com ele. Pô, irmão, o nome do cara. Até que se prove o contrário, aquilo ali já foi. E a gente sabe muito bem que a fofoca, ou o disse-me-disse, ele tem um poder de escala muito maior do que a verdade. Então, até que se prove que a fulana, ou que o Kevin Spacey, ou que outra pessoa não fez, o nome dela já queimou, já foi para o ostracismo. Até que você prove o contrário, já era. Infelizmente já era. Eu acho sim que pode queimar muito, de uma forma geral, uma situação como essa. E como o Diego trouxe, quando uma celebridade dessa vai a público, lança uma nota, pra mim ela tá jogando querosene no fogo. Ela piorou a situação dela ali, na minha opinião pessoal. É, tem que ter muito cuidado com o tipo de declaração, a não ser que você faça realmente faz parte do seu planejamento. Você vai dar a declaração, faz parte do seu movimento. Para Paola, na verdade, funciona uma parte dessa retorno já direto, dela já taxativa no retorno já quando interpelada, porque ela vem de um movimento já de corpo positivo, né? Que ela vem enfrentando essas questões, ela rompeu com diversas marcas que solicitavam que ela tivesse um tipo específico de corpo e tudo para fazer as propagandas e o detalhamento publicitário com ela, né, ela expôs isso, não as marcas, mas essa relação tóxica que ela tinha com esse tipo de sobre a questão exatamente do desenvolvimento das propagandas e dos trabalhos que ela executava, né, inclusive na TV e tudo isso aí, faz parte do movimento dela também, não está de repente inserida em alguma novela, alguma coisa atualmente, por conta disso também, porque é um posicionamento dela e que funcionou para ela, porque ela repassa tudo isso como um retorno de mudança de vida, de filosofia de vida, que retornou para ela dessa forma. E condiz com o movimento dela responder logo de cara uma declaração dessa. Mas junto com isso ela tem que continuar realmente a fazer a movimentação. É uma linha cansativa, né, a mesma linha que a gente tem, por exemplo, da Luana Piovani, né, que tem essa linha combativa mesmo, né, e que inclusive é chamada para questões polêmicas que envolvem mulheres que são aí, que estão passando por momentos difíceis, principalmente em relacionamentos com filhos, em casamentos separados e tudo. Ela sempre é chamada para conversar sobre isso, ainda mais ela morando em Portugal, né, que também tem uma relação diferente culturalmente do que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, né, tem diversas leis que não são propostas para as mulheres e tem perdas de direitos aqui que a gente já adquiriu, e já conseguiu colocar para as mulheres que lá não tem. E ela, como uma moradora de lá e tudo, tem sempre essa visão e trabalha isso nas redes e na comunicação dela. Faz parte de quem ela é como figura pública. Então é isso, é bem complexo isso, como eu falei, vai de cliente para cliente, de análise de marca para outra marca, porque tem coisas que funcionam para o seu tipo de comunicação, tem coisas que não funcionam, né. Funciona para McDonald's e para Burger King fazer anúncios, uma curtindo com a cara da outra praticamente, né. Da Pepsi também, né, funciona ela fazer alguns anúncios em que ela pega e se coloca como concorrente direta da Coca-Cola, utilizando até a imagem da própria Coca-Cola para brincar ou dizer alguma coisa para o seu público, né. Faz parte, as pessoas esperam isso, funciona. E é isso, dessa questão dos influenciadores e das marcas, eu acho que a gente tem esse tipo de cuidado, tem que ter, é só dar um alerta para todo mundo que trabalha a sua empresa, a gente tem que ter cuidado com todas essas relações que a gente constrói, como elas são construídas e quem são as pessoas que a gente vai trazer para essa relação. É realmente uma construção, o branding é essa construção de como você vai estar tendo cuidado com a sua marca e de quem você coloca dentro dela para representar ela. Para encerrar esse bloco dos influencers, cada um podia dar ou dão ideias, 2 insights ou 2 dicas do que fazer ou de como trabalhar essa parte de influência com marcas e passamos para a próxima pauta. Eu acho que, Diego, já que você começou, toca bonde aí que ficou bem legal essa primeira dica, já pode até usar como primeira já. A dica é exatamente essa, você ter cuidado com as relações, porque é uma construção. Você, quando inicia uma empresa, uma marca, um negócio ou se coloca a público, você mesmo
você, profissional liberal, como a gente mesmo colocou aqui, você é uma marca, né? Então, você tem que ter cuidado com o que você traz para perto de você. É aquela velha máxima de diga-me com quem andas, eu te direi quem és, que é essa conexão de histórias e de propósitos que você vai estar trazendo para sua marca, para sua empresa, para o seu negócio e como você leva essa vida. E a outra parte, que pode ser uma dica também, é de como você está inserido no ambiente em que você está, em qual é a cidade que você está, qual é o tipo de nicho que você atende, como é que é a sua conexão com esses pilares, assim, que você não tem como mudar, né? Onde é que eu tô, para quem que eu me comunico e tudo. Mesmo você uma marca digital, você também tem que ter, por mais abrangente que você seja, eu vendo para o mundo todo, eu posso vender virtualmente para todo mundo. Qualquer pessoa pode comprar meu produto ou meu serviço. Perfeito. Mesmo assim, você tem que ter cuidado em como você se insere localmente na sua construção de empresa. Uma dica que eu posso dar, assim, é na questão da organicidade, né. Você, ao criar uma ação com um influencer desses, questionar se a sua marca tem a ver realmente com influencers, que o que você está escolhendo para te ajudar nessa jornada. Porque muitas vezes acontece, mesmo no meio publicitário, a gente chamar de arroz de festa, né, que é aquele influencer que tá em todos, tipo, desculpe, né, a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo tá em todo tipo de produto comercial do mundo, mas ela realmente combina com todo tipo de produto? Fica essa questão, né. E a outra dica que eu posso dar é na questão do briefing. Você combinar com o seu influencer, você não querer talvez impor o seu estilo de marca para ele, mas você tentar uma conversa dele e com você, para tornar a coisa mais orgânica possível e não ser uma construção tão falsa, assim, tão não condizente com a verdade tanto da sua marca quanto da verdade do seu influencer. Tem que haver o meio termo entre os dois. Essas seriam minhas 2 dicas. Show. Pegando aqui um pouco da fala do Silvio, eu vou incrementar com uma dica que seria o seguinte: você, agência, você que é o marketing de uma indústria, de uma empresa, você que é o contratante, primeira coisa, veja se os teus valores, os valores da tua empresa, a mensagem que você quer passar é condizente com aquele influencer que você está escolhendo, como o Silvio bem trouxe. Por quê? Porque não é só porque aquela pessoa está em evidência que ela vai estar fazendo sentido para o seu produto, para o seu serviço. E outra, você que está contratando, não leve seu gosto pessoal para a contratação de um influencer ou de uma pessoa para o negócio que você trabalha. Ah, mas o negócio é meu, eu sou dono do negócio. Ainda assim, entenda que os valores da sua marca, ou se o propósito dela é relevante, é coerente para os valores e o propósito daquele influencer. Um exemplo bem grotesco: se você é uma churrascaria ou uma empresa que vende carne, não adianta você contratar a influencer que está bombando se ela for vegana. Não vai fazer sentido para o seu negócio, porque um dos dois vai estar mentindo nessa história. Para você que é influencer, ou até mesmo um artista global, alguma coisa, meu querido, você é teto de vidro. Hoje em dia, qualquer pessoa pode estar com o celular conectado na internet e pode filmar você ou pegar uma frase sua numa colocação errada ou numa conduta errada. Então, como o Diego bem trouxe, você tem que sair de casa entendendo que você tem um roteiro a seguir. Cara, eu não tô legal, briguei com minha família, não tô afim. Cara, se você é uma figura pública, vão lhe parar para bater uma foto, você não pode ser grosseiro porque você teve um dia ruim. Lhe tiram o direito de você ter um dia ruim quando você é uma figura pública. Verdade é essa. A partir daquele momento, você não pertence mais a você, você pertence à sociedade, então você tem que fazer aquilo que agrada a sociedade. Ah, eu não quero agradar a sociedade. Cara, que não sai de casa. Porque se você teve um dia ruim e se você sai num canto e você não dá um oi para um fã, você não abraça uma criança, você não bate uma foto com alguém, automaticamente aquilo ali vai cair na internet, vai ganhar milhões de pessoas comentando, vai virar uma confusão por simplesmente você não ter parado 10 segundos para bater uma foto com alguém ou acontecer alguma coisa. E lembre-se, ah, mas isso é tão trivial. Gente, já saiu no jornal que Caetano Veloso estacionou o carro. Já foi manchete. Caetano Veloso estacionou o carro. Se isso já foi manchete, qualquer coisa pode ser. Então, entenda, se você é um influencer ou quer ser influencer, já comece de agora a mudar a sua forma de conduta, a sua forma de lidar com as coisas, para poder seu passado não ser escavucado ou para que o seu futuro não seja prejudicado. Vamos falar então de inteligências artificiais, China,
Guerra Fria, todo mundo tem bomba nuclear, todo mundo tem uma IA. E agora nós temos agora a DeepSeek. Vocês dois que estão mais por dentro do mundo tecnológico e das fofocas da internet, por que que isso está deixando o mundo da web enfurecido com a China? O que isso nos prejudica ou nos favorece, gente? O grande momento da semana, com sem dúvida, foi no dia 27 de janeiro, que foi o lançamento da DeepSeek, uma IA de origem chinesa, né, de uma startup chinesa. Por que isso causou tanto burburinho? Porque, ela foi feita não com chips da NVIDIA, né, que é atualmente a empresa mais valiosa do mundo. 2, segundo eles dizem, né, essa história tá muito bonitinha pro meu gosto. Ah, supostamente, né? Tudo que eu vou falar a partir de agora, coloca o supostamente antes. Supostamente, essa startup gastou $5 milhões no desenvolvimento dessa DeepSeek. E supostamente o grupo de desenvolvedores que trabalhava em outro setor, no mercado financeiro, cuidava desta startup no seu tempo livre, né? Era um Quer freela dizer, deles. é muito supostamente por uma coisa só. Mas causou burburinho de qualquer forma, né? Tanto burburinho que as ações da própria Nvidia caíram mais de $600 bilhões, tirando ela da posição de empresa mais valiosa do mundo, fora as perdas não tão significativas das outras Big Techs. E inclusive o Trump, que está desenvolvendo agora esse seu Stargate, já questionou o valor que ele vai gastar nisso, né? Porque como os caras gastaram 5 milhões para criar uma IA, começou a se questionar, eu preciso realmente gastar 50 bilhões, 300 bilhões para fazer a mesma coisa? Né? Anúncios como o Mark Zuckerberg, que anunciou que a Meta ia investir 50 bilhões em IA, começa a perder sentido, né? Nesse mundo novo de IAs que estão surgindo agora à torta direito. Hoje, na quarta-feira, dia 29 de janeiro, surgiu mais uma chinesa, desta vez pelo pessoal da Alibaba. Eu esqueci o nome dessa, acho que é Guard, o nome. É novíssimo aí. Por aí. E ela promete ser 2 vezes mais rápida, tanto quanto o DeepSeek, quanto o ChatGPT. Fora isso, hoje, dia 29, a OpenAI já lançou um processo em cima do DeepSeek por roubo de direitos intelectuais, né? De propriedade intelectual. E estamos aí nessa verdadeira guerra fria das inteligências artificiais. Diego, a sua visão jornalística, que o nosso Silvio César foi quase Leão Lobo aqui, ele deu fofoca do Deu mundo. o parâmetro geral, né. Cara, é o seguinte, em termos jornalísticos tem muita coisa a se investigar, né, e já estão acontecendo investigações, propostas inclusive por grandes nomes como presidentes da Microsoft, né, que já lançou uma investigação para ver se existe realmente essa questão de que foi desenvolvido com chips que não são da NVIDIA, que não estão liberados para compra por lá, né, na China. Aí você tem diversas questões que na própria notícia que o Silvio já relatou aqui, que são conflitantes, que aí uma equipe que também trabalha no mercado financeiro lançou um IA que sabiam que quando fosse lançada ia causar uma queda no mercado americano da NVIDIA e de outras empresas de tecnologia como OpenIA, como a Meta e todas elas que desenvolvem programas com IA, e eles sabiam que na medida que fosse exposto um novo programa nessa base de interpretação, nessa base de notícia aí, ela ia causar alguma queda no mercado. Quem me garante que isso não foi criado justamente para causar esse efeito, né? Aí você tem toda a linha de comunicação que foi traçada logo pelos CEOs de cada uma dessas empresas americanas para justificar a continuidade do programa como o Stargate, né? Que é um grande programa de incentivo, de aporte mesmo monetário, né? Para acontecer desenvolvimentos de tecnologia com base em IA nos Estados Unidos, né? Com grandes participações da OpenIA, da Microsoft, da Orange. Então, essas empresas todas, elas estão conectadas em um só propósito, né? E esse propósito ele tem que continuar a ser garantido. E aí você vê declarações como do Sam Altman, né, o CEO, o criador, o co-criador aí da OpenAI, em que ele fala justamente sobre isso. Ele dá uma declaração botando panos quentes e falando que é uma concorrência sadia de desenvolvedores que estão, cada um também colocando o seu pé nessa tecnologia. O que é que ele quer dizer no final das contas com a declaração dessa? Nós estamos tranquilos, isso faz parte do processo, né? A gente foi o precursor dessa linha de trabalho, então, claro que outras empresas e outros desenvolvedores iam seguir essa linha, mas é tudo baseado numa ideia que a gente que trouxe.
Perfeito, funciona na comunicação, mas aí no mundo real a gente vai ter que esperar o que é que realmente é verdade, é um avanço genuíno de desenvolvimento ou simplesmente uma cópia bem feita com alguns aprimoramentos, né? Essa que é a grande jogada quando a gente fala em tecnologia. Você trazer uma inovação, ela só pode ser vista como realmente rompedora de barreiras quando ela traz algo a mais. Por enquanto, a IA DeepSeek chinesa, ela traz desenvolvimentos de liberações, né, ela é open source, né, então ela está liberado o código dela para você trabalhar, ela tem valores de manejamento em que você pode contratar, que são bem mais baratos da OpenAI, e você tem a liberação completa de todo o sistema que eles têm desenvolvido para qualquer usuário, né. Mas ela é um pouco mais rápida, ela tem um entendimento melhor, ela tem já comparações já com outras IAs em que ela é um pouco superior às outras. Ela só causa esse uau, porque tem o meio ambiente criado em torno dela que funciona, que é essa coisa de ter sido feita com uma fração do valor e ela ter sido feita mais rápido e ser mais eficiente. Mas isso, no final das contas, é só a briga que sempre existiu quando você desenvolve tecnologias, desde o cavalo ao primeiro carro a combustão, até hoje com o desenvolvimento de IAs, né, e robôs também físicos com implantações de IA. É exatamente a nova corrida do mundo. Quem é que desenvolve melhores programas e melhores softwares e hardwares que compõem isso. Só um adendo, o Mark Anderson, que é um dos assessores do Trump, ele chegou a dizer que, para quem não conhece o Mark Anderson, ele foi o criador do Netscape, um dos criadores do Netscape. Ele falou no X que o que aconteceu com o lançamento do DeepSeek foi equivalente ao lançamento do Sputnik, lá no começo da corrida espacial dos anos 50, que foi que os Estados Unidos foram pegos com as calças curtas, com o lançamento de um satélite russo, né, coisas que ele nem pensava, sonhava ainda em começar. Você junta esses avanços tecnológicos com os avanços de exploração espacial, os anúncios da China dizendo que vai colocar um módulo fixo na Lua para experimentos, aí vai de quem chegar primeiro, né. Aí tem a corrida para quem vai colonizar Marte também lançada no primeiro dia de posse do Trump, em que ele disse que vai estar a bandeira americana hincada lá, em primeiro lugar. E aí você tem desenvolvimentos como a Índia, que hoje estava lá com arquibancadas com estudantes lá vendo os lançamentos deles que estão desenvolvendo. Aí você tem uma grande corrida que tudo isso se complementa, né, em quem utilizar da melhor forma, do jeito mais eficiente, vai ganhar movimentação para onde o mundo inteiro vai. Primeiro que fazer um segundo adendo na fala do Silvio, se você, meu querido, nasceu após os anos 2000, Netscape é um navegador, não existe mais, tá bom? Só para você estar situado, né, é um tipo Chrome, só que antigo. Como essa pauta, ela tá num repertório que eu não tenho muito dominância, eu queria fazer algumas indagações para vocês, porque eu acho que eu vou ser o ignorante da mesa e eu acredito que vou colaborar para as pessoas que estão nos ouvindo, que também não têm tanto traquejo quanto vocês, que são especialistas na parada. O que a primeira coisa que eu entendi, que o mais forte disso daqui, disso tudo, dessa DeepSeek, foi que ela quebrou um lastro financeiro imposto pelas essas grandes. Ou seja, as grandes diziam: "Não, para você ter uma IA, você tem que gastar na cifra dos bilhões", e ela provou que não precisa de bilhão, pode com 1.000.000 resolver. Então isso meio que quebrou esse lastro, que a primeira coisa que eu notei, que foi pra mim, assim, uma coisa que mexeu muito foi: "Cara, não precisa ter bilhões, você pode mexer com milhões". E a tecnologia, né, a gente pode entender o que que eu tô indagando. Ela é mais uma no universo de outras que já fazem isso. Nós temos a Google tem a dela, Gemini AI, como é que vocês quiseram chamar. Aí vocês têm milhares de outros tipos de chat que fazem o mesmo. Será que é por causa dos embargos da China, por não estar usando esse chip que ela ficou por ser tão mais barata que ela entrou em evidência, ou ela é realmente tão superior em o Diego comentou que ela é um pouco mais rápida, faz alguns processos melhores do que o chat. Mas se a gente for parar para ver, o Facebook surgiu quando existiu o Orkut, uma melhoria, e o Orkut morreu. O MSN existiu, já existia o Mirk, entre outros, mas quando o WhatsApp se propagou, morreu. O Telegram veio, existe também, entra em paralelo. Nós temos outras tecnologias que acabam que se tornam concorrentes ali, onde muitas vezes o que veio primeiro morre ou o novo não consegue sugerir. O DeepSeek é o underdog da parada. O que que ele é que
tá deixando todo mundo tão nervoso? Eu acredito que nesse momento ele está sendo isso, um mecanismo de propaganda, né. Só para esclarecer, né, a gente não está sendo anti-China nas nossas falas aqui, porque as pessoas têm que entender que os chineses, eles também investem em capital humano pesadamente. Talvez tanto quanto os Estados Unidos, quem sabe mais. Quer dizer que o surgimento de tecnologias de inteligência artificial na China é uma consequência. Se eles não têm ainda o cabedal tecnológico para atingir, Taiwan está bem aí do lado. Quer dizer, basta eles invadirem ou tomarem posse, vocês que interpretem, que tem essas duas, Anexar, né, vamos botar assim. anexar ou invadir, interpretem, que os chips estão todos lá à espera deles, que vai dar um salto quântico no desenvolvimento de inteligências artificiais chinesas. Atualmente, a gente pode dizer que eles têm mais investimento em capital humano do que os Estados Unidos, porque o Trump também, uma das terminações dele foi cortar diversos recursos de desenvolvimento científico e tecnológico. Tirando a questão dessa vinculação para o Stargate, tem muitos cortes que foram feitos e esquecidos de grandes universidades, de grandes centros de treinamento e de ciências nos Estados Unidos. A questão é que, hoje em dia, esses desenvolvimentos, a gente vai provavelmente ser bombardeado quase que rotineiramente sobre esses avanços que rompem barreiras aí das tecnologias. A gente vive realmente num mundo em que uma potencializa a outra, que traz uma nova ação, né. Diferente de outras épocas da humanidade, esse tipo de desenvolvimento tecnológico, a gente pode abrir essa possibilidade de negócios e de aparições de novas tecnologias de uma forma bem mais rápida do que o usual, né, que a gente está acostumado, né. Mais do que o que a gente está acostumado agora mesmo. O que as pessoas deveriam questionar, o que que isso tem a ver com branding, né, porque sempre é bom de fazer esse link, né, dos nossos assuntos com o universo do branding. Países também fazem branding, né. No programa passado, o Diego foi bem explícito nisso, quando falou do branding feito pelos Estados Unidos no atual momento, né, com a gerência de Trump, né, no poder executivo americano. É basicamente isso. Assim, todo país tem seu place branding, né, então ele se posiciona no mercado, entenda mercado como o mundo global, né, de uma maneira, né. Quando os Estados Unidos se posicionava como o único país que detentor de inteligências artificiais ou de tecnologias superiores nesse sentido, hoje em dia já não pode mais dizer isso. E a China já está, se não pau a pau, está competindo bem próximo. Quer dizer, já é uma quebra dessa toda essa construção da narrativa americana. É nesse sentido que esse assunto também é importante para o nosso meio, né? Porque países, assim como marcas, também constroem suas narrativas, constroem histórias. Claro, se você for pegar, né, o que que os Estados Unidos mais vende? O sonho americano. E eu vou além. O Diego trouxe a narrativa do Trump, mas se vocês forem parar para lembrar, vocês que são gente, o papo aqui é 40 mais, né, então vamos, se você tem abaixo disso, dá um Google. Mas se vocês forem pegar a primeira campanha do Obama, Yes We Can, eu tô vivo para dizer que eu joguei Need for Speed e tinha outdoor do Obama dentro do Need for Speed, do Yes We Can. Dentro do Need for Speed. Você pegar isso o quê? Há mais de 15 anos atrás, 20 anos atrás, se bobear. O will.i.am fez a música da campanha do Obama. Então, é um brand muito forte. E pegando essa lente que o Silvio trouxe, como é que a gente pode extrair o olhar de brand dentro dessa situação da DeepSeek? Eu consigo elencar para vocês aqui, meus queridos, alguns pontos. Primeiro, a necessidade é mãe da criatividade. Os caras sofreram embargo, eles não podiam pegar matéria-prima, chip da NVIDIA, eles desenvolveram deles com o que tinha. O que é que eu posso trazer para você, se você é uma pequena marca, uma média marca? É, você não precisa esperar ter o melhor equipamento, o melhor do mundo para começar a fazer alguma coisa. Você faz com o que você tem à sua disposição. Então, muitas vezes, eu vou além. Muitas vezes a restrição de um excesso de verba te força a ser mais criativo. Faz com que você possa: "Caramba, o que que eu posso fazer com o que eu tenho? Eu tenho uma GoPro, eu tenho um microfone e tenho um telefone". Cara, é só vocês olharem as campanhas que a Apple faz de lançamento de iPhone. No outro dia eles mostram um filme feito todo com o iPhone Pro. Ou seja, com um iPhone você consegue fazer um filme. Você consegue filmar, editar, tudo pelo telefone. E existe aquela velha frasezinha que todo mundo já recebeu em e-mail de corrente de família, que significa o quê? O telefone que você tem na mão
tem mais poder e capacidade do computador que levou o homem à Lua. Então, meu querido, você tem condições de fazer. O que você precisa é o que a gente sempre bate aqui. Por isso que esse podcast existe. Técnica. Você precisa de técnica, você precisa de profissionais. O celular que você tem na mão é mais potente do que o computador que levou o homem à Lua. Mas se não fossem as pessoas competentes que estavam lá fazendo o que fizeram, o homem não teria ido, nem teria voltado. É só você assistir o filme Apollo 11, tem um seriado da época que eu vou pedir para ou o Silvio ou o Diego dizer o nome, que eu não vou arriscar o meu inglês com o nome daquele seriado. Silvio, é aquele seriado que o pessoal começa na Lua e vai parar em Marte. Sabe qual é? Ah, A Apple TV. For All Mankind. Pronto, é esse nome bonito aí. Excelente. Que é muito bom. Se você não tem Apple TV, veja não só por Ruptura, mas veja por esse também, que é muito bom. Vale muito a pena para você ter uma visão. Então, o brand, ele é associado a isso. Pequenas marcas necessitam de brand da mesma forma como as grandes. O que vai não precisa você virar e dizer que é porque eu não tenho verba, não tenho valor. Comece com o que tem, mas começa com a forma técnica. Começa com o plano, sabendo onde você está, para onde você quer ir e o que você é no jogo do bicho. E para de olhar para o vizinho. Porque se você olhar para o vizinho, você não vai fazer nada. Você vai ficar paralisado ou vai virar uma cópia medíocre dele. O que a DeepSeek não fez? Ela provou que poderia fazer melhor do que igual. E é isso que a gente pode extrair. Melhor, mais rápido e mais barato. E aí a DeepSeek, essa linha aí da China, é só um dos galhos de uma grande teia intrínseca de aprimoramento que a China faz no mundo inteiro para dominar uma coisa que é o público que ela considera o grande público dela, chamada mercado global, chamado Bolsa de Valores global. Não se iluda, existe gente ganhando muito dinheiro. Existem diversos tigres asiáticos ganhando muito dinheiro com toda essa exposição, com todo o avanço da China nas nossas vidas em qualquer momento. A gente mora aqui em Fortaleza, nós temos nossos vendedores aqui no centro da nossa cidade, estando e junto trazendo os produtos. E a China também está dominando o mercado cinematográfico, junto com outros grandes asiáticos também, como a Coreia do Sul, né, os doramas, o avanço dos doramas, não é só aqui no Brasil que os doramas estão avançando, eles estão avançando mundialmente com essa interpretação. A Índia também tem um grande celeiro cinematográfico produzindo diversas produções audiovisuais para consumo diário. São folhetins, é coisa que os Estados Unidos abriu espaço quando a gente teve as greves dos roteiristas e a consequente greve também dos atores e atrizes. Essas greves, elas ocasionaram um espaço em que deu para se criar e se tomar lugar de grandes estúdios chineses e tudo que estão inseridos ali em Hollywood, que não tem mais como não estar, porque o dinheiro deles faz o mercado girar, faz as coisas acontecerem. E eles têm consciência disso, isso não é uma coisa natural, não é assim. Surgiu a oportunidade por acaso, o raio caiu aqui e a gente veio para cá trabalhar com isso. Não é assim. Existe um roteiro, então é uma grande marca a China como um país, e eles sabem exatamente onde estão atuando para conquistar o grande mercado público deles e conquistar os corações e as mentes desse mundo inteiro. O publicitário Hugo Rodrigues, inclusive, ele publicou hoje no seu LinkedIn uma pesquisa feita pela State of Mobile, e só corrobora o que o Diego disse, né? Por exemplo, os aplicativos de varejo mais baixados do Brasil, em primeiro lugar nós temos o quê? A marca Temu, que tem o quê? 6 meses? Exato. Temos Aqui, que, né, de atuação aqui, né? nós temos em segundo o Shopee, que eu acho que é outra marca chinesa. Em terceiro, aí vem o nosso Mercado Livre. Aí em quarto, a Shein, que é outro gigante chinês. Em quinto, a Amazon, sexto, Magazine Luiza, aí vai. Quer dizer, olha, em pouco tempo, eles dominaram o mercado. As mesmas coisas nas redes, né? Entre as mídias digitais também, o TikTok está entre os 3, 4 primeiros também. Não só aqui no Brasil, mas mundialmente, né? Outra polêmica com os Estados Unidos. A proibição do TikTok nos Estados Unidos foi aberto um prazo maior agora, que é simplesmente para forçar eles a ter uma empresa lá. Que no final das contas é o quê, pessoal? É taxa, é dinheiro para dentro do cofre público dos Estados Unidos. E eles querem ter o poder de ter essa rede na mão deles. São 150 milhões de usuários por lá só.
Na mesma E pesquisa, o TikTok só pede para o Instagram aqui no Brasil. exato. Cara, e é interessante, né, como é importante te levar ao nível das discussões, né. Isso é que a gente quer, né, um dos objetivos desse podcast é isso, é fazer com que você que está nos ouvindo entenda que você tem que ter uma visão crítica e olhar o mercado não só dentro daquilo que você faz todo dia, não só procurando trends ou não só olhando para os sites especializados da tua área, mas olhar para o mundo que envolve, né. Eu faço um paralelo da seguinte situação, na época antes da época do Collor existir, em 92, ainda era uma criança nessa época, mas o nosso Brasília era fechado. Então, basicamente, as empresas que estavam aqui eram empresas nacionais, que muitas vezes era uma, quiçá 2 do mesmo segmento. E o que que eles faziam? Eles escrotizavam com o público. Eles diziam: "Cara, só quem fabrica tênis sou eu. Então ou tu compra esta merda ou tu vai andar descalço". Então ele podia falar com você desse jeito, que você ainda abaixava a cabeça e dizia: "Não, sim senhor, muito obrigado". Ele vem com o cadastro? Vem. "Ai, que ótimo, maravilha, ele vem com o cadastro, coisa maravilhosa. Não precisa nem ter palmilha não, tem cadastro, tô muito feliz, senão eu mesmo faço com barbante". Era desse jeito, a gente era esculachado, porque não tinha concorrência. Quando o Brasil abriu o mercado, que outras empresas entraram, que a concorrência chegou. Aí você vai lá para o livro do Kotler, que ele diz o quê? Cara, a concorrência fez com que você entendesse o seguinte: você não é obrigado a comprar de quem te escrotiza, você compra das pessoas. Vindo para o mundo atual, o que a gente vivia com o mundo globalizado, é globalizado entre aspas, porque era globalizado desde que você comprasse nos Estados Unidos. Agora que ele realmente se tornou globalizado, que você pode comprar da Índia, da China, do Taiwan, de qualquer canto do mundo, que você pode não, não quero pagar tantos mil para poder ter uma inteligência artificial americana. Eu vou pegar essa chinesa que é mais barata, vou pegar essa indiana. A propósito, eu estava vendo uma matéria que diz que vai vir um streaming indiano para o Brasil agora, tá aí nos trâmites para poder chegar aqui, não sei qual é o nome, mas estava nesse processo. Então, é isso que aconteceu. Hoje as pessoas entenderam que você não pode ficar refém só de uma via. E os Estados Unidos estão notando isso. Só que o que é que acontece que a gente também tem que levar em consideração? Os Estados Unidos, com essa situação do Trump de começar a deportar geral, está se queimando. Ficou mal na fita. Brasileiro chegando no Brasil algemado. E entre outros países também. Então, querendo ou não, você pensa, cara, vou comprar de outro canto. Tem gente, se você for parar para ver, que, tipo assim, roupas da Zara que você pode comprar na Shai. E a galera vai lá e mostra a mesma roupa, meu amigo. Mas a mesma coisa. É o mesmo caso que você trouxe no último podcast, o private label que fabrica, ele fabrica não só pra Zara, fabrica para várias empresas. Então, o que está acontecendo é exatamente nesse movimento. Então, é por isso que agora, jogando novamente a luz em cima do brand, o que que você pode fazer? Procurar o seu diferencial, criar uma conexão, porque é o teu diferencial e a tua conexão que vai fazer, porque eu vou comprar de você e não de você. É Exatamente. o famoso valor agregado do produto, né. Se você hoje em dia não está trabalhando dentro da sua empresa, do seu trabalho, da sua seu serviço, seu produto, valor agregado que é experiência, que é o brand, que é você criar uma conexão com o seu cliente, é você trazer algo além do usual, porque você está lutando contra tudo e todos. Você está lutando contra a inteligência artificial. Eu estava conversando com um lojista essa semana e ele estava falando justamente sobre isso. Enquanto demonizarem ou ficarem com medo, é o mesmo processo na nossa linha de idade que a gente passou por diversas tecnologias e a gente viu qual foi a falha dessas tecnologias estarem chegando e as pessoas ficarem com preconceito sobre essas tecnologias e perderem o bonde. Quando eu era criança e adolescente, eu vi diversos profissionais ficar aquela coisa assim: "Ah, eu não vou comprar computador não, para que comprar computador? Dá para eu fazer aqui, dá para eu digitar aqui, mandar imprimir ali, pronto, tem uma secretária que faz isso, computador para quê? Computador para quê? Ficar agilizando processo, não precisa, todo mundo está trabalhando aqui no analógico, eu vou me digitalizar, gastar esse dinheiro para aprender a fazer isso para quê?". Uma coisa, um bonde que não tinha mais como segurar, era claro e evidente. Aí, uma loja, por exemplo, que não se atualizou a tempo para poder fazer controle de estoque, estava lutando contra outra que tinha investido nisso. E aí tinha um setor de logística muito mais eficiente que você, e estava batendo em você.
É a mesma coisa que eu estava conversando essa semana com o lojista, o cara ele estava atendendo cliente ainda no analógico. Eu disse: "Meu amigo, por que que aqui não tem uma relação que vocês colocam na IA, que cada consultor de venda tem o perfil do seu cliente que atende? Que aí tem ali tudo que você precisa saber. Tem primeiro a foto do cara, segundo qual é o relacionamento que você tem com o cara, se o cara é casado, se ele não é, qual o dia do aniversário dele, quais as coisas que ele gosta, qual foi o último produto que ele comprou, qual foram os argumentos de venda que você usou para dar certo, para funcionar, quais foram os argumentos de venda que você usou que não deram certo para você poder dar um retorno para ele, como é que você não circula tudo isso e você coloca no IA que vai te responder: "E aí, ó, Diego tá chegando aqui na loja, como é que eu tenho que atender ele hoje?". A IA vai te dar todo o input que você colocou de dados, ela vai te retornar e tu vai fechar um negócio muito mais rápido. Essa é a diferença do cara que está à frente hoje no mercado. Pronto, cara, porque você respondeu tudo. Porque antes da pessoa ter uma IA que vai fazer isso, ela precisa um passinho atrás, que é uma coisinha com 3 letrinhas que o pessoal parece que tem medo, chamado CRM. Cara, se você não tem um CRM bem alimentado, porque a pessoa já se vira bem assim: "Eu faço no Excel". Cara, pelo amor de Deus, o Excel ele pode tabular, mas o CRM vai te dar as conexões, vai te dar o parâmetro para você fazer exatamente isso que o Diego está dizendo aqui. O CRM é que vai dizer: "Cara, a última vez que esse cara comprou faz 6 meses, ele tem o ticket assim, ele faz assado, ele já consumiu isso, tá na hora dele trocar isso". Cara, e CRM serve para tudo, gente. É por isso que a gente bate e frisa em relação ao mercado. A inteligência de mercado não é a IA, é o profissional que mexe com a IA. Eu botei uma vez um artigo falando sobre isso. Não faça da IA o teu gerente, faça ele o teu estagiário. Você tem que norteá-la de acordo com o que você deseja que ela faça. Não é para você chegar e pedir opinião. Oi, chat, bom dia. Eu não sei se eu faço isso ou aquilo. O que que tu me diz? Pelo amor de Deus. Até porque, spoiler para quem tem menos vivência, a IA erra, gente. A IA erra. Eu já fiz perguntas para a IA: "Querido, segundo a metodologia de Kotler, pá-pá-pá, pá-pá-pá, pá-pá", o cara me veio com uma resposta que eu falei: "Kotler não disse isso". "Ah, desculpa, realmente ele não disse". Aí ele vai lá e me dá a resposta certa. Então, ou seja, ele erra. Se você botar aquilo ali como uma coisa irretocável, você se ferra. Então, a inteligência de mercado é o que vai fazer você ter essa percepção de que, cara, o que é que eu preciso fazer para ter uma boa entrega, para ter uma construção, para ter meus diferenciais. Você falou tudo. O mundo analógico, cara, ele veio e ele foi embora. Se você não se atualizar, você fica. Ah, Zé, ah, Diego, ah, Silvio, mas tem movimentos do mundo que são cíclicos. São, assim como a moda, ela relê o passado, o mundo relê. Se você for parar para ver, anos 80, anos 90 trouxeram o quê? Micro-ondas. Nossa, agora você pode comer mais rápido, agora você vai. E o que que a gente vive hoje? Um slow food. Cara, eu vou preparar meu alimento, vou priorizar o orgânico, vou procurar comprar ovos de galinhas que são criadas soltas e que comem terra e pedra, não galinhas de granja que comem anabolizante. Ou seja, as pessoas estão voltando a ter uma alimentação mais saudável. É um olhar para o passado. E isso vai servir para tudo. O que que a gente quer hoje? Quando você, no mundo de tecnologia, você quer ter relacionamento. Num mundo tão tecnológico que você tem chatbot, que você compra omnichannel, que você compra sem interação humana, você quer o que hoje em dia de diferencial? Relacionamento humano. Eu estava dando uma olhadinha na NRF, né? E o que que eles estavam trazendo de tendência para cá? Que as lojas cada vez mais vão ser pontos de encontro para consumidores. Talvez ele nem compre, mas ele quer estar lá junto de pessoas que consomem o mesmo que ele. A gente tem 40 mais, já falei isso mais de 10 vezes aqui. E na nossa época de adolescência era comum a gente ir numa fanzine. O que era uma fanzine, meus queridos? Era uma loja que vendia quadrinho. Então você chegava lá e encontrava uma legião de nerds que compravam quadrinhos. Porque de repente você ia lá para comprar o Batman e o cara dizia assim: "Cara, tu já leu o Monstro do Pântano? É muito bom". Você não sabia qual era aquele, você pegou a dica do cara e o gostou. Isso você só conseguiu ter porque você conversou com alguém. "Ah, Zé, mas na Amazon, na inteligência artificial, eles me recomendam". Cara, recomenda com base no seu gosto, mas de repente você pode não saber
que tem algo que você vai gostar que eles não vão te recomendar. E isso você só sabe indo pessoalmente garimpar. Senão você vai viver sempre naquele ciclozinho vicioso de consumir sempre as mesmas coisas que a internet te oferece. E aí eu te pergunto, você tem livre-arbítrio ou não? Você está indo pelo aquilo que você quer ou pelo aquilo que te oferecem? E aí já entra outro rolê. É exatamente isso. É, mas é a filosofia do barbershop, né, do barbeiro, né. Nosso amigo John sabe muito bem disso, com o seu barbeiro aqui em Fortaleza, empresa de super sucesso, que foi exatamente essa questão da experiência do consumidor. Ele sabe justamente para quem que ele vai entregar, você cria uma comunidade, você cria uma relação. O cara pode cortar o cabelo, pode fazer a barba, pode só ir lá tomar uma cerveja ou um café e ir embora também. Tudo é possível, o espaço foi criado para isso. Quase uma confraria, uma convivência, quase uma Uma confraria. confraria, exatamente, é esse o avanço, como você mesmo relatou aí, as lojas e todos os espaços elas têm que trabalhar para isso. Aqui nas livrarias, aqui no Ceará, o que funciona mais são essas relações que as pessoas constroem com os livros, com essa coisa do físico, de poder sentar e ler ali 2, 3 capítulos de um livro que está pensando em comprar, acaba comprando. O que é que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma interação maior do digital com o físico. A gente tem que ter as facilidades do digital no físico. Então, se eu gostei daquele livro, eu tenho que ir embora com ele tranquilamente da loja, tá pago. Como é que foi? NFC, pagou pelo meu telefone, eu fui embora, não tive que falar com ninguém chato. Eu só quero falar com gente interessante. Eu só quero falar com um cara que entende do livro que eu estou lendo. Se eu quiser falar com ele, ou se eu estar ali em rodas que são oferecidas que funcionam para essa interação. E isso você contrata profissionais de comunicação, de arquitetura, de design, para fazer esses ambientes ficarem cada vez mais atrativos para isso acontecer. Aí você cria eventos e ações que fazem isso. O Shopping Rio Mar, do grupo JCPM, é um grupo que é feito para isso. Eles são um grupo para produção de shoppings, em que eles cuidam da experiência do usuário do shopping. Então eles têm estacionamentos que são super funcionais, eles têm banheiros que funcionam super bem, são super bem localizados, você está sempre a 5, 10 metros de um banheiro, os corredores são amplos, você nunca sai batendo em uma pessoa na outra, no ombro de outra pessoa. Ele é criado para dar essa sensação em você. Tem todas as outras alternativas de shopping, que é aquela questão da música, de as janelas serem coordenadas para você não ter a interação da luz, de ver qual é o horário que você está e você se surpreender pelo tempo amplo que você passou. Mas a junção da arquitetura, do design com a experiência, eles têm uma equipe de marketing gigantesca que favorece a você ter anualmente uma sequência de eventos que acontecem às vezes até simultaneamente para 2 tipos de público. Você tem uma interação com uma comédia na praça de alimentação e no estacionamento está rolando um pré-carnaval. O que é isso? É você entender que seu público está indo a você, porque você é uma grande praça moderna, você é um grande centro de convivência, e você gerar essa convivência vai gerar para você lucro. O Silvio Meira, ele foi tão além nesse conceito de unir tanto o digital quanto o físico, que ele chama de figital. Não é mais nem Perfeito. digital, é figital, que é físico com o digital. E ele fala também, até no livro Marketing do Futuro, que as marcas têm que, alimentar comunidades. Exatamente o que vocês falavam antes aí, dessa união de pessoas em torno de uma marca, né. Exatamente. Essa correlação de você entender que você está criando um meio ambiente completo em que você se comunica com as pessoas e você tem interação, e nada mais é que tudo que a gente movimenta precisa. Quais são os influencers e quais são as marcas que têm mais retorno dentro de mídia social hoje em dia? Os que conseguem interação. O famoso engajamento que o Val trouxe aqui na nosso primeiro encontro. Quando você consegue esse engajamento, que nada mais é, o engajamento só acontece quando essa comunidade está ativa. E quem é que é o fomentador dessas comunidades ficarem ativas? Você. Aí vem o ponto que é interessante levantar. Queridos, a importância, novamente, nós somos 3 profissionais, por isso que a gente vai bater sempre nessa tecla. Não é receita, não é uma parede instagramável com uma asa, não é um LEDzinho com uma frase em inglês bonitinha, não é 3 puffs no chão. Isso é receita e isso funciona para alguns, funciona para outros e talvez não funcione para você. Diego, ele trouxe aqui um exemplo fantástico dessa rede de shopping. Aqui muito forte no sul é Almeida Júnior. Tem os shoppings aqui de Balneário, Blumenau e regiões aqui, tem vários shoppings.
eles têm essa estratégia muito evidente também, latente, que é o quê? Cara, tudo é pensado para ser daquele jeito. Tem uma frase de um livro que eu li, não vou lembrar qual é, eu acho que foi do Washington Oliveto, que ele falava o seguinte: até a bagunça ela é organizada, ele trazia como case o programa do Chacrinha, né, que era carro entrando e saindo, era bomba explodindo, era gente dançando, gente correndo, tudo ali milimetricamente orquestrado. Tinha o timing de tudo. 10h10 o carro entra, 10h05 explode alguma coisa, 10h15 o anão corre, 10h20 a Rita Cadillac rebola. Tudo era extremamente articulado, porque tinha que causar aquele movimento que parecesse um caos. Então, gerar aquele caos ordenado exige uma maestria, exige um maestro, e o maestro é a pessoa que está capacitada para poder fazer aquilo dar certo. Então, o que a gente gosta muito de trazer nesse papo é que, hoje em dia, com a internet, as pessoas querem fazer plano de marketing no ChatGPT, as pessoas acham que podem olhar no YouTube ações de decoração e acha que resolve para o programa dela e não resolve. A minha esposa, ela teve uma troca com uma mulher que ela é design de iluminação. O foco dela é a iluminação do ambiente. Ou seja, se você for parar para ver, tem o design de interior, tem o decorador, tem aquela outra pessoa que vai fazer a iluminação para causar aquele estilo que você deseja. Então, são vários profissionais, várias formações para te entregar algo que talvez a pessoa diga assim: "Não, é só uma parede e uma luz amarela". É só isso. Mas para ser só isso, teve todo um estudo que aquilo fizesse você ir lá e ficar 2, 3, 4 horas sentado lá dentro ou interagindo com aquele ambiente. É aquela velha frasezinha que a gente já recebeu em grupo de WhatsApp da família. O cara tá com uma máquina de 1 milhão quebrada. O cara chega lá, dá uma olhadinha na máquina, pega um martelo, dá uma batidinha no canto, acocha um parafuso e cobra 100.000. Pô, tu vai me cobrar 100.000 porque tu deu uma batidinha e o parafuso? Cara, eu tô cobrando 100.000 para saber o nível da batidinha em qual parafuso mexer. Eu tô te cobrando que eu passei não sei quantos anos estudando para poder fazer isso em 10 minutos, em 20 minutos. Então valorize o profissional. Entenda que tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Não adianta você copiar o vizinho sem saber por que você está copiando. Não é o que ele faz, é o como ele faz, do porquê ele faz, trazendo com o conceito do Simon Sinek do Golden Circle. Mais importante do que você faz é por que e como você faz. Então tem o teu porquê, o teu como muito bem alinhado. E esse porquê e esse como, ele é só seu. Talvez o teu vizinho venda açaí, você venda açaí. Vocês vendem a mesma coisa. Mas a forma como você vende, por que você vende, vai fazer com que um certo grupo de pessoas procurem você e não ele. Isso vai muito além de estacionamento e conveniência, porque tem confete e leite em pó. Então, antes que a gente encerre, eu gostaria que o Diego trouxesse, que o Diego, nosso assessor de imprensa, cara das polêmicas, de resolver conflitos, ele trouxe aqui nos bastidores aqui uma situação da Nintendo, como talvez uma parte do nosso público também seja nerd ou não sendo nerd, é um público também que precisa entender como as marcas grandes se posicionam e como isso afeta. E eu queria que o Diego trouxesse isso pra gente, explicasse o que ocorreu essa semana com a grande marca do nosso canador favorito, Mario. Para quem curte ou não, né? A Nintendo tá prometendo um lançamento do renovado aí do seu Nintendo Switch já há mais de 2 anos. O que acontece com as marcas e a tecnologia é a mesma coisa que acontece com quem se casa logo jovem, né? Ah, casou, tá, quando é que vem o primeiro filho? Depois você tem o primeiro, quando é que vem o segundo? Então é a mesma coisa. As marcas lançam seus consoles e logo depois são cobradas pelo mercado o que vai vir na sequência, né? Por mais recente que seja. E o Nintendo Switch está sendo aguardado aí, o Nintendo Switch 2 está sendo aguardado há um bom tempo, e finalmente a gente teve avanço nesse sentido. Só que os avanços começaram, e aí você começa a ter uma relação que a Nintendo é um último baluarte dessa interpretação, que ela defende muito as suas criações. E isso vai de processos que ela levanta pelo mundo, tanto de emuladores que emulam o Switch, que ela conseguiu derrubar praticamente todos que foram colocados na rede.
que você instalava ali no celular e conseguia emular alguns jogos do Switch, né, ela conseguiu derrubar todos. Ela muito arredia esse tipo de retorno, né, de divulgar coisas antes do momento em que elas estão planejando. Como todos bons japoneses, eles são bem organizados nesse sentido. E aí eles já tinham uma pré-programação já aprovada para lançamento do Switch, e logo agora no comecinho do ano foi vazado por alguns usuários e por uma marca de acessórios que recebeu uma pré-divulgação deles, né, fechadas para marcas como eles, de desenvolvedores, o lançamento aí do Switch 2, aí com vários detalhes de como é que seria o Switch 2, como é que é o acoplamento dos novos controles, o tamanho da tela, e diversos detalhes de plugs e que tem aí agora que a gente já sabe oficialmente, porque logo depois a Nintendo entrou com processo com essa marca de acessórios e fez o lançamento oficial nas suas redes do novo Switch, né, do Switch 2. Aí comprovou todo o vazamento prévio aí dessa marca de trabalho que elas trabalham. E isso causou um burburinho no mercado, né? Já tem uma grande fila de espera para esse desenvolvimento, tanto para o hardware quanto para os novos jogos que estão sendo chamados. Tem uma possibilidade aí do Mario Kart 9, que é um dos grandes sucessos da Nintendo, e está todo mundo aguardando mais desenvolvimentos que vai ficar agora para março, abril desse ano, pelo que está pré-organizado da Nintendo para um Nintendo Direct aí mundial, que é essas lives que eles fazem rotineiramente com o público, né. Estamos aí todos da comunidade Nintendo aguardando seu desenvolvimento, né. Nintendo que está ampliando sua comunidade para os parques, né, que a gente tem parques no Japão e tem outros parques que estão sendo lançados ao redor do mundo com os personagens da Nintendo e estão fazendo grande sucesso desde seu lançamento, né. São parques de extremo sucesso com a comunidade. Como um antigo anúncio da F-Nascar dizia, né, é Nintendo ou nada, né. A Exatamente. Nintendo é interessante porque ela tá para o mundo do videogame como a Apple para o mundo dos celulares, é um sistema fechado, né. Os jogos dela, os personagens dela, nenhuma outra plataforma, nenhuma outra marca detém. Ó, existem rumores de entrada de alguns títulos, muito recentemente eles liberaram alguns títulos versões mobile, né, para celular. A gente tem alguns títulos aí que tem suas versões oficiais aí para o celular, mas tem rumores da Xbox tá participando no Xbox Game Pass, seu serviço aí, que é um serviço muito bem formatado e já de sucesso mundial, de que existem conversas com a Nintendo de ter alguns títulos por lá, mas nada concretizado. Como vocês encaram, marcas como a Nintendo, que tem esses sistemas fechados, é uma forma de blindar ou ela tá perdendo o mercado também? Como vocês encaram isso? Eu encaro da seguinte forma, né, que não é só a tecnologia, né, que é o mais importante nesse caso, são as propriedades intelectuais, né, o Mario e o Donkey Kong, etcétera, a Zelda, é isso que interessa, na verdade, é isso que a gente tem que proteger sim, assim, eu acho que tem tudo a ver, que console um dia vai acabar. Eu acho que é a empresa que mais entende sua comunidade. De todas as empresas que trabalham com jogos, a Nintendo é que mais entende sua comunidade. É a empresa que nunca largou o co-op, o jogo cooperativo de sofá, em que você está ali interagindo com as pessoas fisicamente, que você sempre tem essa interação, é sempre vinculado com os momentos de prazer que você tem de interação com os outros usuários, e até os que são digitais e online, as interações, como você tem novas franquias que foram liberadas, né, até do Wii U para cá, que tem o Splatoon, por exemplo, é um jogo de tiro, mas é um jogo de tiro de times em que você tem justamente essa interação animada com outros usuários, né. Eles são muito focados, eles entendem muito o tipo de público deles, né, que é essa coisa da recompensa pelo entretenimento de estar juntos. Muitas vezes não vinculado para quem chega no boss final e finaliza. Eles contam muito essa experiência, você tem experiências satisfatórias se você finaliza o Mario ou se você só joga ali 3 ou 4 fases, você está se sentindo satisfeito com a experiência, né, você tem interações engraçadas, de entretenimento que funcionam. Eles ficam muito à frente, em questão das outras marcas, que pensam muito na lucratividade, com títulos que às vezes são repetitivos por conta do sucesso,
eles têm esse cuidado com a experiência de sempre estar trazendo, até repetidamente com alguns tipos que a gente já conhece, mas eles sempre trazem alguma coisa diferente que funciona para a comunidade. Já tem muita gente falando em criar negócios virtuais, em que você tem a sua própria loja de confecção lá e das interações das marcas reais com o mundo digital. Coisa que a gente já tem em franquias como Fortnite, que você tem interação de cantores reais no mundo virtual, fazendo shows, né? A Ariana Grande aparece como personagem que você pode comprar e também aparece de vez em quando por lá fazendo shows, né? Então, a gente tem essas interações do mundo digital com o físico que funcionam para algumas franquias, né? Uma franquia de sucesso como Fortnite que está só expandindo suas interações. É uma das franquias que também entende muito bem seus usuários, né? Então, as expansões e as possibilidades estão sendo criadas em algumas franquias e elas são muito bem aceitas, como você sabe, que você tem uma comunidade que está sendo bem interpretada por você. Nada mais é que um branding mais evoluído. É só você ver o sucesso do League of Legends, né, cara? Os caras são Então, CBLOL, a galera para o mundo para aquilo, é quase uma Copa do Mundo pra galera nerd ali da plataforma, comunidade. Serve pra, vai pra marca, vai pros games, vai pra vida. Vamos para as nossas dicas então, senhores. eu trouxe um livro aqui que é Por que Ninguém Me Disse Isso Antes, da doutora Julie Smith. É bem bacana porque interage com algumas coisas que a gente falou aqui. Ela é psicóloga, ela trabalhou mais de 10 anos em clínica, ela desenvolveu bem as redes sociais dela. Ela botou as redes sociais para responder exatamente essa pergunta, né? Porque ninguém me disse isso antes. É uma coisa que ela recebia dos pacientes dela, depois de ela trabalhar com eles, e ela chegar a conclusões junto com seus pacientes, né? São os breakthroughs, né? As grandes epifanias, né? Que as pessoas têm ali no divã dela, ela trouxe para esse livro, que é um sucesso, e ela traz, inclusive, habilidades que você pode transpor para a sua vida pessoal e profissional, com dinâmicas até no final. Ela chama, e é exatamente isso, uma grande caixa de ferramentas aí para você trabalhar o seu psicológico, e é muito bom para todos nós termos esse desenvolvimento cada vez melhor do psicológico, que é uma coisa que a gente não consegue entender uma comunidade, por exemplo, de interação, se a gente não consegue entender a psicologia que gera aquele retorno dessas pessoas com você, né? Então, faz parte você entender cada vez mais o que motiva cada uma das pessoas que interagem com você e exatamente o que te motiva também para você ficar bem, né? Então, dá para você lidar com esses estresses do dia a dia, tudo isso aí, de uma forma bem legal. É inteligente, é bacana, funciona. Já anotei aqui para mim. A minha dica é o livro antigo, um pouco antigo já, escrito pelo George Lewis, antigo publicitário já falecido, publicitário dos últimos remanescentes da era dos Mad Men de Nova York, né? Da época de ouro da publicidade americana. Ele escreveu esse livro chamado Damn Good Advice, algo assim bem suave, né? Como conselho muito bom, né? Mas também tem outro significado que eu não vou falar, né? No horário não permite. Tem uma versão leve em português, é o Conselho Danado de Bom. É um livrinho publicado pela Payton, que são pequenos conselhos que ele deu, assim, para criativos, né? Desenvolver seu lado criativo, né? É muito focado ainda nesse típico publicitário pré-anos 90, né? Aquela pessoa muito porra louca, que lutava realmente, né, para aprovar uma ideia, lutava literalmente. O George Lewis é conhecido por, e às vezes de fato, para aprovar um anúncio, por exemplo. E ele também é autor de muitas polêmicas, né? Que dizem que ele é meio picareta, mas aí fica a questão de interpretação. Eu curto muito o George Lewis, né? Assim, as coisas que ele já fez na vida. É dele, não sei se vocês vão conhecer, a campanha Eu Quero a Minha MTV, I Want My MTV, que até foi letra do música do Dire Straits, é criação do George Lewis, isso. Já Fora tem outro, algumas propagandas aí da MTV também. fora várias capas que ele fez para a revista Esquire. São famosas. Assim. Era um talento gigantesco, cara. E nesse livrinho, ele coloca pequenas pérolas, assim, dele, do tipo, quando você criar, manter a coisa mais simples possível, né? Keep it simple. Ele era o diretor de arte, né? Toda ideia para ele começa na redação, começa com texto. É um pensamento bem interessante. Até hoje funciona isso. Eu uso muito isso. Eu começo, todas as minhas ideias começam com texto e não com arte. E a segunda dica, na verdade, é um videoclipe que saiu recentemente no YouTube da banda OK Go, que é uma banda americana de Chicago, que
praticamente se fez na internet com seus clipes inovadores, né? Cheio de criatividade. E recentemente eles lançaram o clipe da música A Stone Only Rolls Downhill, que foi simplesmente feito com 64 iPhones filmados simultaneamente, uma loucura, para criar um videoclipe. Tem no YouTube, é só procurar. Não só assistam esse clipe, mas assistam todos os clipes deles que são muito interessantes, inclusive os making-offs, né, que mostram o processo, todo o processo de produção, que é uma aula de criatividade e de logística. Mas desse clipe em particular, é um absurdo o que eles conseguiram com 64 iPhones ligados simultaneamente. E é um take só, não tem cortes, né, pelo menos supostamente. Antes da minha dica, eu vou lembrar uma piadinha infame do mundo da publicidade, quando o Silvio falou, a primeira ideia vem escrita, né? Vem pela redação, depois a direção de arte. E quando eu trabalhava em agência, né? Na época na parte da criatividade, tinha a velha frase que dizia, né? O redator vira diretor de criação, o diretor vira diretor de arte vira noite. Tirações de ondas à parte, a minha dica foi um livro que eu comentei com vocês aqui no episódio de hoje, que é Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Esse livro, ele é importantíssimo, ele é aplicável tanto na sua vida, quanto na construção de um negócio, de uma empresa. Na metodologia da minha agência, a gente usa o Simon Sinek, usa o Golden Circle, porque eu não acredito em um negócio que não tem um propósito claro. Eu acho que toda marca que ela deseja ser perene, uma marca que ela deseja fazer e ficar na história, ela tem um porquê muito claro. Às vezes, você pode não ter uma história linda de superação. Talvez você construa uma marca porque você queria business, como por exemplo o Facebook. Como é que é business? Começou com uma tiração de onda, virou business e eles botaram para cima. Mas tudo existe um porquê. Tudo existe um porquê e o porquê suporta qualquer como, suporta qualquer processo. E Simon Sinek, comece pelo porquê, é a minha dica de hoje. Pois, meus queridos, ficamos por aqui no segundo episódio do Logo Não é Marca. E para você que está chegando agora, se interessa pela pauta, se interessa pelo assunto, aqui nós vamos discutir sobre publicidade, assessoria de imprensa, mercado, comércio, cases, negócios e vamos dar nossas opiniões, nossas dicas. Então, siga a gente no Spotify, siga a gente no YouTube e comente, interaja com a gente, sugira pauta, sugira tema, sugira assunto que você acha que é interessante de abordar por aqui, que faz todo sentido. Beleza? Valeu, bom dia para vocês, boa noite, boa semana e ficamos por aqui.